Hoje, vamos falar sobre um evento histórico de extrema importância, a abolição da escravatura no Brasil. Vamos explorar como esse processo aconteceu e quais foram as suas consequências. A escravidão foi, e é, uma das práticas sociais mais cruéis da história da humanidade, deixando marcas profundas nas sociedades onde foi praticada. No Brasil, não foi diferente. A escravidão durou cerca de 350 anos, desde o início da colonização até o final do século XIX. Para entendermos a abolição da escravatura, precisamos voltar ao século XIX, quando o movimento abolicionista ganhou força. Diversas revoltas, como a Revolta dos Malês e a Revolta de Carrancas, contribuíram para despertar a consciência sobre a necessidade de acabar com essa prática desumana. Podemos dizer que todo esse movimento começou quando os ingleses começaram a pressionar Portugal, e em seguida o Brasil, a parar com o tráfico negreiro. Essa pressão fez com que o Brasil assumisse o compromisso que pararia com essa prática, criando a Lei Feijó, em 1831. Infelizmente o tráfico negreiro continuou. Em 1845 a Inglaterra perdeu a paciência com o Brasil, criando a Lei Bill Aberdeen. Essa lei permitia às embarcações britânicas invadirem nossas águas territoriais para apreender os navios negreiros. O risco de uma guerra entre Brasil e Inglaterra por conta da Lei Bill Aberdeen fez com que fosse aprovada uma lei, em 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei decretava a proibição definitiva sobre o tráfico negreiro no Brasil. Essa lei proibia o tráfico de escravos, tornando ilegal a importação de africanos para o Brasil. Foi um primeiro passo significativo rumo à abolição. 10 anos depois da primeira lei, que realmente teve um impacto positivo na luta contra a escravidão, o Império voltou a sofrer uma grande pressão, pois somente o Brasil, Porto Rico e Cuba eram os últimos locais escravocratas do continente americano. Infelizmente o Brasil esteve envolvido na Guerra do Paraguai até 1870, e isso fazia com que toda a atenção do país estivesse voltada para esse conflito. Com o término da guerra, os movimentos contra a escravidão começaram a ficar mais fortes e a ganhar a atenção da população, e como consequência o apoio pela causa. A abolição da escravatura no Brasil não foi resultado da benevolência do Império, como muitos acreditam. Essa conquista foi resultado do engajamento popular contra essa instituição, e a pressão popular sobre o Império foi o fator que fez com que a escravidão fosse abolida em 13 de maio de 1888. Mas antes do grande dia da assinatura da Lei Áurea nós tivemos outras duas leis que foram imprescindíveis para a conquista do dia 13 de maio, que foram: Lei do Ventre Livre. Uma medida muito importante foi a Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871. Essa lei declarava que os filhos de escravos nascidos a partir daquela data seriam considerados livres. No entanto, eles ficavam sob tutela do Estado até atingirem a maioridade. Lei dos Sexagenários. Em 1885, a Lei dos Sexagenários foi aprovada. Essa lei concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade, garantindo a liberdade gradualmente para aqueles que ainda estavam em cativeiro. Lei Áurea. Por fim, chegamos ao momento mais importante, a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Essa lei, assinada pela princesa Isabel, aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Foi uma conquista histórica para a população negra do país. A abolição da escravatura trouxe mudanças significativas para a sociedade brasileira. No entanto, é importante destacar que a libertação dos escravos não significou igualdade de direitos. Muitos negros foram marginalizados e continuaram enfrentando desafios para conquistar sua liberdade plena. A abolição da escravatura foi um marco na história do Brasil. Apesar dos desafios que persistem até os dias de hoje, é fundamental reconhecer a importância desse evento e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, pois todos esses acontecimentos fazem parte da história recente do nosso país. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre a abolição da escravatura no Brasil.
Espero que tenha sido uma experiência informativa e esclarecedora para vocês. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Ao se inscrever, você terá acesso a mais vídeos sobre eventos históricos, curiosidades e muito mais. Até o próximo vídeo, tchau!